Nós temos um atleta da modalidade corrida há 26 anos e triatleta há 17 anos. Casado comigo e pai do Marcelo e da Luana. Formado em Educação Física, Administração de Empresa, pós-graduado em Gestão de Negócios. Técnico certificado pelo Pose Método, pelo Ironman, pelo Training Peaks e outras coisas por aí. Desde 2013, já treinou mais de 800 atletas. E como ele diz, não é sobre mim, é sobre inspirar e gerar vidas nas pessoas. Que rujam os tambores. Marcelo Lopes. Depois de uma apresentação dessa, né? Obrigado, linda. Você é meu porto seguro. Eu gosto. E quando ele fala assim, deixa eu só falar mais uma coisa. Quando a Lê falou também de ter atitudes positivas, às vezes o Marcelo, ainda mais nesses ciclos assim, de treinos bem pesados para o Ironman, agora que ele quer ser o Superman, fazer 3 Ironmans em um período de 2 meses, tudo bem? Já estou usando óculos, viu? Nem todos os dias de manhã ele acorda igual bem. Igual Clark Kent. E 4h50 ele acorda. E aí ele acorda e às vezes eu escuto ele lá do banheiro assim... diz ele que é só um relaxamento. E aí lá do quarto eu grito, obrigado, Senhor. Aí ele, obrigado, Senhor. Porque a forma como a gente acorda vai dizer como vai ser o nosso dia. E a gente também tem uma forma de acordar lá em casa, que aí ele vem e ele fala, bom dia, linda. Eu falo para ele, o meu primeiro sorriso do dia é para você. E assim a gente tem construído a nossa vida e tem feito essas escolhas todos os dias. É verdade. Então, como a gente começa o nosso dia, é como vai fazer a diferença de como ele vai ser ao longo. É verdade. Um beijo. Te amo. Bem, pessoal, são quase 7 horas da noite. Agradeço quem ficou aqui, né? Eu sei que às vezes a gente está cansado e eu vou falar sobre postura, né? Então, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Todo mundo começa com pergunta, eu vou começar também. Estou assim, sentado aqui, eu estava vendo todo mundo falar, parece do Roberta, parece da Denise, do Paulo Itajaí, da Letícia. Nossa, que responsabilidade agora minha, né? Estamos aqui. Todo mundo aqui está sentado agora, nesse exato momento, com uma postura que quer aprender algo? Sim ou não? Cutuca aí, vai. Cutuca a pessoa do lado, fala, tô sim, tô sentado aqui com uma postura que quero aprender algo. Vamos lá? Vou perguntar de novo, hein? Todo mundo aqui está sentado agora, nesse exato momento, com uma postura que quer aprender algo? Sim ou não? Sim. Porque isso. O melhor é sempre no final. O melhor é sempre no final. Isso a gente aprende nas competições, né? E esse lance de cutucar é uma coisa tão séria que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Como você se cutuca para ter uma melhor postura no seu dia a dia ou no esporte. Ontem eu estava fazendo uma live com um lutador de UFC, né? E eu perguntei para ele, imagina, cara, esses caras de UFC, Ironman é fácil perto do que eles fazem. Vocês concordam comigo? Não, os caras vão trocar porrada, você é louco nisso. Por isso que eu corro, viu, gente? Apareceu briga, foi ali que eu aprendi a correr. Brincando. Mas o Rômulo é um cara de São Paulo e ele é um cara assim que eu conheci num evento em São Paulo e eu admiro muito a forma com que ele pensa, o que ele traz do octógono para a vida dele, o que ele ensina, né? E eu perguntei para ele, Rômulo, que eu ia fazer essa palestra sobre postura e queria entender sobre outros esportes também. E aí eu perguntei para ele, Rômulo, como é a postura de vocês quando vocês estão entrando no octógono? Porque quem assiste aqui o UFC, quem já viu, né? Os homens geralmente, agora sim, todo mundo levantou a mão, né? Geralmente eles entram com uma postura para intimidar a outra pessoa, né? Para mim era só isso, eles se visualizavam ali com a postura para intimidar a outra pessoa, o outro atleta, né? E aí ele me falou, Marcelo, isso é mais ou menos um ensaio que a gente faz para dar audiência. Na verdade, a postura que a gente tem, até a gente entrar no octógono, é uma postura de fome e sede. Aí eu falei, uau, fome e sede? Como assim? A gente passa fome e a gente passa sede para estar no peso ali até a luta,
né? E quando ele me falou isso, eu falei, cara, tudo na nossa vida, a gente tem que ter uma postura de fome e sede, né? Foi uma chave que virou na minha mente, assim. E porque quando a gente vai participar de competições, aqui tem corredores. Quantos são atletas aqui que eu estava sentado e não vi? Quantos são? Isso. Participam de competições? Participam de competições. Quando a gente vai participar de uma competição, né, o atleta que quer estar ali para fazer a sua melhor versão, como é o tema dessa palestra, desse evento, ele vai se posicionar na largada para fazer a sua melhor versão. Ele vai ter que ter uma postura de sede e fome ali para ter a sua melhor versão, né? Só que essa postura da melhor versão, gente, você tem que conquistá-la. É mais ou menos chegar do ponto de A para B, né? Hoje, quando Pastor Ibe, todo mundo fala dele, eu vou falar também. Pastor Ibe, Laís, que é a filha dele, o Vitor, né, a Anne. Quando eu vou largar, eu me posiciono na frente. Eu não fico atrás de uma prova. Quem é meu aluno aqui? O Edson é meu aluno. A Letícia, tem mais? Não. A Gabi, né? Então, eu me posiciono na frente da largada. Não importa se eu sou o mais rápido ou não, mas eu vou me posicionar lá na frente. Eu treinei para isso. Eu estou ali para fazer o meu melhor, né? E eu vejo atletas, são atletas bons, mas se posicionam lá atrás, sem a postura de vencedor. Não que ele vá vencer, mas a postura de vencedor, de você se posicionar na frente de uma competição, é uma postura que você vai vencer seus medos e desafios ali de uma maneira mais fácil na prova. Essa é a postura de vencedor. Vencer é consequência disso. Agora, se você já chega na competição com a postura que... Olha, eu já fiz muito isso. É muito engraçado porque isso é muito de corredor. E eu parei de fazer, viu? Se você for corredor e fizer isso, mude sua postura nesse exato momento, que eu vou dar a dica, que é o seguinte. A gente chegava nas provas, eu me posicionava lá na frente da largada. Aí chegava o outro amigo, o corredor, falava assim, e aí, como é que você está hoje? Aí todo corredor fala assim, gente, cara, hoje eu estou muito bem não. Hoje eu não sei se eu vou bem não. Estou mentindo? É assim? E agora, se alguém chega para mim e me pergunta, eu falo, como é que você vai ser hoje? E aí eu tenho o meu tablet aqui, olha gente. Tá vendo, né, Letícia? Meu tablet. Que eu vou desenhando minha palestra ali, né? E a Letícia falou algo sobre a postura, sobre a energia, que é uma coisa que está ligada à sua postura. No começo, vou voltar um pouquinho ao começo de uma prova. No começo de uma prova, é muito importante, ou qualquer coisa que vocês forem fazer, de vocês captarem a energia do ambiente que vocês estão. Começo de uma prova. O que é a energia do começo de uma prova? Cara, você chega numa largada de Ironman, é muito engraçado, porque tá ali, todo mundo fica... Você olha para a cara das pessoas, cara, é uma cara de tensão. Aí o que eu faço? Eu olho para aquele ambiente, capturo toda aquela energia que está ali e falo, agora eu estou pronto para largar. Entendeu? Eu não fico pensando, não fico com cara de tensão, fica todo mundo, é inacreditável. E você tem que ter essa capacidade de você estar numa postura na largada para você capturar essa energia e transmitir para onde você quer fazer na prova, tá? Canalizar. Como a Letícia já falou, ela pegou um pouco da minha palestra, mas está tudo bem, viu, Letícia? Como eu te falei, por isso que eu falei que o gafanhoto vai superar o mestre, né? A postura, ela vai te trazer... Bem, tem umas fotos minhas aqui, eu vou usar elas. Postura. O que é você ter uma boa postura, né, na corrida? É o cara olhar para você, vocês estão assistindo a prova, ver um corredor passando e falar assim, cara, esse cara está correndo fácil. Isso é ter uma boa postura. É você saber ter essa boa postura em tudo que você faz na vida. Só que aí não está fácil.
Quando você está numa prova, só parece fácil, mas se você tem a postura, todo mundo vai achar que está fácil, mas você por dentro está fazendo o seu melhor ali, né? E essa postura, viu, Letícia? É ela que vai te fazer correr mais longe ou mais rápido, de acordo com o seu objetivo que você falou aqui, tá? Não só na corrida, como na bike. Tem uma foto na bike aqui, que é essa mesma bicicleta. Você tem que ter uma postura na bicicleta para você ir mais rápido, para você ter uma economia de energia contra um vento na aerodinâmica. Por isso que a gente fica nessa posição na bike. É fácil ficar nessa posição 180 km? Não é, mas você treina para isso. Mas é necessário, essa postura é necessária se você quiser ir mais rápido, né? Ótimo, Marcelo. E aí eu volto um pouquinho antes para a gente enxergar o outro lado. Ótimo, tá, você está mostrando as posturas excelentes aí que tem, que cada um, todo mundo que está aqui pode conquistar. Agora, o que é ruim de ver, quando a Letícia fala, o coach é exigente, não é? É porque quando eu olho uma prova de corrida, hoje, e aí você estava fazendo um podcast com o Jaeder que está ali, ele falou que tinha eu achei até interessante no dia que ele falou que tinha um muro no quilômetro 32 da maratona, né? O que é um muro no quilômetro 32 da maratona? É a sua postura, viu, Jaeder? E aí você pega no quilômetro 32 da maratona, você vê as pessoas correndo, todas envergadas já, né? Cintura caindo, pescoço para baixo, né? E perdendo a postura. E o que é perder a postura, gente? A gente falou só benefícios da postura, mas se a gente enxergar o que é perder a postura, é você começar a ter impotência nas coisas que você faz, né? Perder a postura te traz medo. Você chega no quilômetro 32 da maratona, você perde a postura, aquilo vai te trazer medo, né? Aquilo vai te trazer... você perde a confiança da prova. Tá, Marcelo, e o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para conseguir ter a postura? Uma postura boa, uma postura que te traz potência, uma postura que te traz confiança, uma postura que faz com que você até perca esse medo de fazer as coisas. Alguém sabe a resposta? Não? Deus tem o melhor para você. Está aqui, ó. Deus tem o melhor para você. Bem, vocês querem saber? Tem um livro da Amy Cuddy, antes de eu começar a falar o como a gente pode ter uma boa postura, e ela fala, e é uma coisa até que me preocupa, que ela fala da hipostura. Vocês sabem o que é a hipostura? É a postura da tecnologia hoje. É a hipostura. Quando a nossa cabeça ela está abaixo a nossa cabeça, ela pesa 5,4 quilos. Quando ela está abaixo dos nossos ombros, para o nosso corpo, né? Se você inclinar a sua cabeça 60 graus, só fazer isso aqui, 60 graus, ela vai pesar para o seu corpo 27,9 quilos. E é isso que os corredores fazem na corrida, eles abaixam a cabeça. Imagina o que ele perde ali de gasto de energia e o corpo dele como vai caindo e a impotência que ele vai causando. Só para vocês terem uma noção da importância da postura e da potência que ela pode fazer em tudo que vocês fazem, tá? Hoje eu vi as pessoas subindo aqui com posturas de palestrantes. Isso é importante. Todos que subiram aqui estão de parabéns. O que o Marcelo Lopes ele faz para conseguir na corrida? E eu gosto muito, pessoal, tudo que o esporte me ensinou eu passo para a minha vida, tá? O que o Marcelo Lopes ele faz para ter uma boa postura na corrida? E aí vocês podem levar também esse aprendizado
para a vida de vocês, em qualquer área da vida que dá certo, gente. Estou te falando. Todo mundo está enxergando aqui? Se eu ficar aqui? Tá? Vou fazer minha roda de bicicleta, tá? Eu não sei desenhar direito não, mas isso aqui é uma roda de bicicleta. Vou pegar 4 pontos para a gente colocar nessa roda de bicicleta. O primeiro ponto que a gente tem que enxergar para ter uma boa postura, que essa postura, como eu falei no começo, ela tem que ser conquistada. Você não vai chegar ali na largada da prova com a postura que você quer. Você tem que conquistar ela, tá? O primeiro ponto é você visualizar seus pontos fracos. Se você não visualiza seus pontos fracos, o que é um ponto fraco para manter uma postura na corrida? Fortalecimento, treino de técnica, né? Conhecimento, se conectar com pessoas, que a Letícia fez. Isso são pontos que você pode atacar para ter uma boa postura na corrida. Os pontos fracos é o que nos deixam mais fortes. É neles que a gente tem que atacar. E pensa numa coisa difícil, para te tirar de uma zona de conforto, é você atacar seus pontos fracos. O Marcão é nadador. O nadar é uma das técnicas mais difíceis que tem. Olha, até hoje eu luto com meus pontos fracos na natação. Mas são eles que me tiram da zona de conforto nos meus treinos. Então, se você quer melhorar, ataque seus pontos fracos. E aonde estão seus pontos fracos? No esporte, eu procuro os meus. Fala, Marcelo, você não tem? Tenho vários. E sempre estou descobrindo outros. Na minha família, a Dani estava falando aqui, de acorda com gratidão, a gente nem sempre acordava assim. Mas a gente foi melhorando. São pontos fracos que a gente vai melhorando. Na nossa caminhada na nossa fé, é a mesma coisa. Onde estão nossos pontos fracos? O que você está fazendo que você precisa atacar esses pontos para melhorar? E aí você vai melhorando em todas as áreas da sua vida. Porque, gente, a postura, veja bem, a postura ela começa no físico. Quando você está numa prova, a postura começa no físico. Se eu estou com uma boa postura, ela passa para a nossa mente, que vai para a alma e que vai para o espírito. Se você perde a postura, é o inverso que acontece. Você perde tudo. E aí você vê os corredores em prova chegando, cara, parece que a maratona foi, meu Deus, foi um caos para a pessoa. E eu vou falar, eu já cheguei assim. Em maratona. Minha primeira maratona eu cheguei, cara, eu lembro até hoje, parece que foi, sei lá, eu cheguei totalmente sem postura. No podcast para o Jaed eu estava mostrando como se chega com uma postura no final de uma maratona. Por isso que minha esposa falou aqui agora, no final a gente sempre dá o nosso melhor, mas você tem que ter essa postura para chegar e no final dar o melhor. E é atacando os pontos fracos. E vou te contar mais sobre postura. A postura ela é uma coisa tão poderosa que a Letícia falou, não olhe para os seus adversários, mas se você tem uma boa postura, o seu adversário vai olhar para você. Não tem como. Você vai passar por ele e ele vai olhar para você. Eu estava numa competição lá em Cozumel, no Ironman, e quando eu passei o 3º lugar, eu passei por ele, eu estava competindo na categoria, né? E ele chegou, e depois na hora do pódio, ele chegou para mim e falou bem assim, cara, eu achei que que você era atleta da elite, você passou por mim com a postura, assim, os caras nem imaginam, ele nem imaginou que eu era concorrente dele, mas ele me reparou. Entenderam? Como a postura é poderosa. Ataque seus pontos fracos em todas as áreas. Procurem, gente, procurem, porque tem muito. E tem. Depois dos pontos fracos, o pastor Paulo falou um negócio aqui, é muito legal. Tudo na nossa vida é treino. Tudo na nossa vida é treino. Nossos treinos. Treinem. Achou o ponto fraco? Treine para melhorar. Se você não adianta visualizar o ponto fraco e não treinar.
treino. É fácil treinar? Não. Não vou tocar no assunto. Agora, a Letícia falou de disciplina. Tem que ter disciplina para treinar. Tem que acordar todo dia cedo. Ou treinar no final do dia. Eu tenho atletas que treinam no final do dia e acordam tarde. Não importa o horário, mas você tem que fazer. Você tem que estar ali focado naquilo. Certo? Mais um ponto. Competição. Você tem que ir para a competição. Posso contar a história sua, Letícia? A Letícia uma vez levou uma bronca. Ela está aqui, eu lembrei agora. Ela acordou. Não foi bronca, foi um conselho. Eu não dou bronca não, viu, gente? Eu sou bonzinho. Dou bronca, Edson? Eu dou bronca? Não dou, cara. Eu sou bonzinho. A Letícia uma vez, ela estava inscrita numa prova. E ela não foi para a prova. Aí, bem, ela me deu uma desculpa. E a desculpa eu não aceitei. Por quê? Ela falou assim para mim, e eu já fui assim, viu, Letícia? Eu já fui desse jeito também. E ela falou assim para mim, e não faz muito tempo não, eu mudei essa mentalidade faz pouco tempo. E ela falou assim para mim, eu não estava bem, eu não ia dar o meu melhor naquela competição. Quem já viu atletas de maratona que começam uma prova e saem no meio do caminho? Quem assiste prova aqui? Tem atletas, vou explicar para vocês, tem atletas que começam a prova, eu vou para aquela competição e quando der, sei lá, 2 horas de corrida, eu vou sair, ou antes. Eles só fazem uma parte da competição. Sabe por quê? Vocês imaginam por quê? Não? Porque eles estão na competição para botar em prática o ponto fraco que ele identificou, que ele treinou, e ele só coloca em prática para ver se está funcionando o ponto fraco. Ele não está lá para ganhar. A competição não é só para ganhar, é para você visualizar se tudo que você está fazendo na competição vai dar certo. Você está entendendo? E aí eu falei para Letícia, Letícia, você tinha que ter ido. Não importa, se você treina, você tem pontos fracos, você tem que ir lá na competição e colocar em prática, na competição. Ou seja, no seu negócio, como a Letícia falou, você tem que ir lá, se você visualizou o ponto fraco, agora eu vou botar em prática, vou competir. No nosso casamento, vou competir. Vou botar em prática, vamos fazer agora acontecer. Né? E aí você vai ver se vai dar certo. Tá? Minha colinha aqui agora, meu tablet. Cutucar. O que eu falei no começo? Para vocês se cutucarem. Não foi? Isso foi uma coisa que o esporte me ensinou. E as pessoas que me veem correndo vão me ver direto, eu fazendo assim, ó. E você sabe, pastor, que manter a postura no começo é fácil. No começo de uma competição, quando você está descansado ou quando você está começando um trabalho, manter uma postura de vencedor é fácil. Sabe quando é difícil? Cansado. Manter a postura, foi por isso que eu falei aqui, está todo mundo aqui há algumas horas, cansado. Mas manter a postura de quem quer aprender, manter a postura de quem quer vencer numa competição, é no cansaço que a gente tem que mostrar que a gente é corredor. Eu sempre falo isso. É no cansaço que a gente tem que mostrar que a gente tem a postura de corredor. E sabe como eu faço? Para manter a minha postura quando eu estou cansado? Eu me cutuco. Porque quando eu começo a perder a postura, e isso é normal porque você está cansado, quando eu começo a perder a postura, que minha cintura começa a dobrar, eu boto minha mão aqui atrás durante a corrida, volta. Eu me cutuco, é como se fosse cutucar. Volta para a postura. Agora. E aí eu volto. Daqui a pouco, estou perdendo, volta, Marcelo. E eu falo comigo, viu, gente? Eu sou meio maluco. Eu falo comigo sozinho na corrida, né? Eu só falo, eu não grito. De vez em quando eu assusto pessoas, não sei porquê. Mas volta. Durante o dia, na nossa vida, ou qualquer coisa que você esteja fazendo quando você estiver cansado,
você vai ter que se cutucar para você voltar à sua postura. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Por isso que eu cheguei aqui, cutuco o outro aí ao lado. Vamos aprender algo hoje. Olha lá, tem um casal se cutucando ali. Não sei o que é. Cutucar. Mas não acabou não, viu, gente? A roda da bicicleta. Está aqui, a gente colocou dentro da roda da bicicleta alguns pontos que vão te ajudar a ter uma postura de potência. Só que para essa roda começar a girar mais rápido e com mais potência cada vez mais, a gente vai ter a família junto. Se a família não estiver junto, olha, e isso que a Dani falou aqui no começo, nem sempre foi assim, no começo do esporte. Ela me entregou aqui, né? Aí eu lembrei de colocar a família aqui agora, quando ela me entregou no começo. Nem sempre foi assim. No começo, eu via meus pontos fracos, treinava, competia, me cutucava, fazia, mas minha roda não girava veloz. Porque a Dani não estava junto comigo no esporte. E a gente está junto há anos. 21, né, amor? Eu sempre pergunto para ela, tá, gente? Para não ter problema. Família, a família tem que estar junto. Se não estiver junto, você pode esperar, você pode até fazer, mas a sua melhor versão, ela você ainda vai descobrir ela depois, porque depois que a Dani entrou junto comigo, aí eu comecei a ter resultado. Aí minha potência aumentou. Falei, meu Deus, que mulher poderosa é essa que eu tenho, né? E bem, eu falo isso para ela todos os dias, né? Ela é o meu porto seguro e eu tenho que escutá-la sempre. Ganhei pontos hoje, hein? Vamos viajar tranquilo amanhã. Família. E para a roda continuar girando, ambientes. Cara, ambiente. Os ambientes que você anda. A Letícia falou aqui, os atletas, todo mundo que passou aqui, eles falaram, você tem que abrir mão de coisas. Você tem que abrir mão. Quando eu decidi mudar para a minha melhor versão, eu tive que sair de ambientes. Você tem que sair de ambientes. Você vai ter que desconectar de pessoas que não estão te levando para o seu propósito. Não tem como. Você vai ter que sair desses ambientes. É fácil sair? Não é fácil, mas você vai ter que sair, porque senão você não vai ter sua melhor versão. Está todo mundo calado, está todo mundo balançando a cabeça. Verdade, está todo mundo pensando. E aí eu já deixo uma pergunta agora. Que ambientes que vocês têm que sair para ter sua melhor versão? Com quem que vocês querem andar? Que a Letícia estava falando. Com quem que vocês querem se conectar? Qual a pessoa hoje que você tem que pensar em falar, cara, não dá mais para andar com ela? Ou qual a pessoa que você está na sua cabeça e agora que você vai falar, cara, é com essa pessoa que eu vou me conectar? Não é verdade? E aí, quando você começa a fazer tudo isso aqui, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Essa roda, ela vai começar a girar cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E a sua potência só vai aumentar. Não tem como parar. Não tem como parar. E para finalizar, gente, agora, como é que a Letícia falou? Vocês são os fofinhos. E para finalizar, é lógico que eu vou finalizar com uma frase também para vocês. E depois eu vou colocar um versículo que Deus colocou no meu coração ano passado e que vem aumentando muito. E se vocês estão com esse evento aqui hoje, foi por causa desse versículo. E, bem, vou colocar. Mas a frase que eu quero deixar para vocês hoje, nesse final, é: qual
escrever ela aqui agora, peraí. Qual postura você quer ter a partir de hoje? Uma postura de impotência ou uma postura de Davi que derrotou Golias? Porque eu fico imaginando, viu, pastor? Não é verdade? Fico imaginando, imagina aquela cena. Você quer subir aqui para falar um pouco dessa cena? Ou não? E vem cá, imagina a cena. Todo mundo com medo. E aí, imagina. Fala um pouquinho pra gente. Ele era pequenininho, mas era um leãozinho, viu? Tá ligado? Tá não? Tá. Dá para ouvir? Era um leãozinho. Imagina a postura dele. Tava todo mundo com uma armadura e aquele exército todo, mas por dentro estava todo mundo com medo, fragilizado. E ele não. Tinha algo dentro dele que, independente do cansaço que sentia, estava doido para sair em guerra e rasgar aquele gigante no meio. Essa era a postura dele. Essa era a postura dele. Independente do tempo, da quantidade de armas, da quantidade de comida, da disciplina necessária, independente de qualquer coisa, ele ia rasgar aquele gigante no meio. Sede e fome. Sede e fome. Qual postura que vocês querem a partir de hoje na vida de vocês? E aí o versículo, eu vou ler para vocês. Que fala assim, que esse versículo, com certeza, ele me dá uma postura de potência, e eu sei onde buscar essa postura. É o Colossenses, agora, meu Deus. Gente, é que eu estou sem óculos, viu? O que eu falei de Superman no começo, que você está falando, é que eu estou de Clark Kent, agora eu estou começando a usar óculos. Pronto, agora tem que ser de longe, assim. A esposa vai ajudar. É o seguinte, olha, é o Colossenses 2:3, tá? Fala assim, eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles estejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Aí que vem. Esse segredo é Cristo. Agora escutem, pessoal. O qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Nossa, isso é forte demais. E é aqui que eu aumento minha postura. É isso. Que vocês tenham a melhor versão de vocês a partir de hoje. E claro que eu não podia deixar, né, de terminar com ele antes de chamar o pastor. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem, né? Tá todo mundo já... Ainda bem que ela não está para sorteio, né? Que ela vai viajar amanhã. Não, eu tenho duas esposas, viu? Ainda bem que a esposa dele não liga. Eu tenho duas esposas. Eu vou falar, tá, pastor? Eu tenho duas esposas. Uma é a principal, que é a Dani, né? Que eu passo boa parte do tempo com ela, mas às vezes eu fico 5 horas em cima da segunda esposa, a bicicleta, né? Geralmente mais, por semana, sei lá, eu treino com ela, minha parceira aí de treino sozinhos. Essa bicicleta hoje nova, ela custa R$53 mil. Ela nova nas lojas hoje. É esse o preço, pastor. Está respondido. Boa noite, prazer. Meu nome é Marcelo Costa. Marcelo, seu nome é lindo, cara. Eu não sei porquê. Verdade. É o seguinte, a minha dúvida é porque o treino de vocês é numa intensidade muito grande e também tem uma longevidade desse treino. Você mesmo falou que já está há anos. Como é que é a questão das lesões, da previsão de lesão, de evitar lesão? Porque é uma preocupação que eu tenho muito, né, com relação a se evitar lesão. Evitar lesões, fácil. Fácil é, difícil é fazer. Pontos fracos. Evitar a lesão, qual pode ser um ponto fraco de lesão? Falta de fortalecimento, treinando o ritmo errado. Quando você fala o ritmo de vocês, por exemplo, treinar para um Ironman, o nosso treino quase todo é num ritmo leve. Até mesmo porque a prova vai ter que ser nesse ritmo. E as pessoas erram nos treinos aonde? Treinando forte.
E aí, como é que eu vou treinar? O corpo não aguenta. 5, 6 horas em cima de uma bicicleta, num ritmo forte. E sabe por que as pessoas erram nisso? Porque cada um aqui são pessoas diferentes. Estava conversando agora há pouco, né? Cada um tem sua especificidade, né? Uma aptidão física diferente um do outro. E aí a pessoa vê um atleta, uma reportagem de um atleta de elite. O cara correu 42 quilômetros, né? Em, sei lá, um treino leve dele, em 2 horas e 50. Ele correu 2 horas e 50, correu 42 quilômetros. Ótimo. O Marcelo Lopes, se eu correr 2 horas e 50 leve hoje, eu vou correr, sei lá, 35 quilômetros, mais ou menos. Se eu corri 35 quilômetros e o outro atleta correu 42, se a gente fez na mesma intensidade, eu estressei meu corpo igual ao dele. Você está me entendendo o que eu estou falando? O problema é que a pessoa vê o seguinte: o cara correu 42 quilômetros, aí eu vou correr 42 quilômetros também. Só que aí o cara correu 42 quilômetros em 2 horas e 50 na intensidade leve, e a pessoa vai correr 42 quilômetros em 3 horas e 30. E aí você está estressando seu corpo a mais do que ele. Tudo é controle de estresse e de intensidade, e de fortalecimento, e de técnica, de pisada. Aí são os pontos fracos, né, que você tem que começar a enxergar o que está te trazendo aquela lesão, né? E, por exemplo, eu tenho uma aluna, a Io, ela não está aqui hoje, que ela treina muito elíptico. Ela é triatleta, ela treina muito elíptico para diminuir o impacto, e o elíptico funciona na corrida, e ela tem a natação e a bike que ajudam, né? Foi um caminho que a gente achou para que ela parasse com as lesões dela. Ela tinha muita lesão e está dando certo. Aí a gente começar a enxergar ponto fraco. Cara, o que a gente tem que fazer para melhorar? É você descobrir, entendeu? Agora, se você vai estar sempre se lesionando e você está sempre repetindo o mesmo erro, você não está fazendo aquilo ali, procurando seu ponto fraco. A algum lugar ele está, entendeu? Mais alguma pergunta? Quando que você começou? E quem te motivou? Ou você se motivou sozinho? Não, eu tive, até hoje eu tenho as pessoas. Quando a Dani falou a frase no começo, não é sobre mim, é sobre inspirar pessoas, porque eu fui inspirado por outras pessoas, né? Tem um cara aqui em Brasília. Quando eu comecei a correr, eu jogava basquete. Eu sempre fiz esporte. Minha mãe, na verdade, foi a principal pessoa que me incentivou. Me colocou futebol, judô, karatê, na época do Karate Kid, número 1, só que eu não me dei muito bem não, porque eu peguei o professor do Cobra Kai, entendeu? Meu irmão, o cara... Olha, gente, eu lembro até hoje, deixa eu contar essa história rapidinho. Ele falou: fica na base. Eu te juro, era na academia IGE, que tinha aqui na 712 Norte. Acho que era IGE o nome da academia. Ele falou: fica na base. Eu fiquei na base. Cara, esse cara me deu uma rasteira, uma banda, que eu voei dessa altura e caí no chão. Cara, eu cheguei para minha mãe: esse esporte não é para mim não, vou correr. Brincadeira, mas na verdade eu me encontrei, foi no basquete, fiz futebol, joguei basquete durante muito tempo. E depois no basquete eu tinha até uma carreira, mas aí minha mãe me tirou do basquete porque eu ia reprovar na escola, né? Os treinos eram muito puxados na época e eu não conseguia estudar. Mas bem, aí eu comecei no basquete, eu já treinava corrida, comecei a correr e eu comecei a correr eu mesmo. Mas aí começaram a entrar as pessoas que me inspiravam. Tem um cara aqui em Brasília que chama Manuel Mendes, né? E o Manuel Mendes foi um dos caras que me inspirou muito. Ele era um ultramaratonista, ele é ainda, né? E eu via, Brasília não era desse tamanho, e ele corria pela cidade inteira. E ele passava tinha uma época que ele começou a ganhar um patrocínio e ia correr as ultramaratonas fora, e começou a passar no Globo Esporte, né? E aí quando eu vi ele correndo, eu falava: Manuelzinho. Aí eu sempre gritava, e ele fala isso, né? Quando eu encontro com ele, para as pessoas, ele fala que eu sempre gritava do carro para ele, dando um incentivo para ele. E o primeiro encontro que eu tive com ele foi um amigo que eu conhecia, que falou: cara, eu vou correr com o Manuel Mendes. Aí entra onde você quer conectar com as pessoas, né, que a Letícia falou. Eu falei: eu vou, eu já me convidei, eu vou. Entra os ambientes que você quer ter.
E ele me inspirou. E eu tenho triatletas que eu sigo, que me inspiram, que eu modelo, né? Que eu procuro aprender com eles, que eu vou fazer curso. É assim, você tem que ter uma pessoa que te inspira a fazer algo. Você tem que ter. Quando? Foi 27 anos atrás que eu comecei a correr. O Manuel Mendes, eu não lembro agora o ano exatamente, né? Mas assim, que ele mais ou menos 27 anos que eu já pratico específico a corrida. E não é fácil, não era fácil que nem é hoje, gente. Antigamente você tinha no máximo uma revistinha, não tinha os treinadores disponíveis que tem, com a disponibilidade que tem hoje, né? Então assim, eu passei muito tempo correndo, por eu mesmo correr da forma que eu achava que tinha que correr, né? E eu só consegui atingir o sucesso depois que eu aprendi como realmente tudo funciona. Não tem como. Marcelo, como um dos temas da palestra hoje foi melhor serem 2 do que 1, né? Meu esposo inscreveu a gente numa prova de ciclismo de 80 quilômetros. Top. Posso fazer isso? Me dá uma dica, eu vou modelar você agora. Eu vou te modelar, eu vou escrever a minha esposa também junto comigo na prova. E o máximo que eu já pedalei foi 60 e assim, suado, e no final do treino eu terminei com muita dor aqui nas costas, né? Aí eu queria saber o que você me dá de dica para eu aliviar isso aqui, para conseguir completar esses 80. A principal dica que eu te dou quando a gente está treinando para o Ironman, a gente não faz a prova inteira. Não tem como eu fazer a prova inteira. É uma distância muito grande, né? E se eu fizer a prova, a distância da prova, Marcelo Lopes, hoje, né? Eu não vou conseguir me recuperar para continuar meu treinamento, tá? Você não precisa fazer a distância da prova. Você tem que ter na sua mente que você vai fazer a prova. O que te deixa capaz para você fazer a prova é o acumulado de estresse que você tem na semana, tá? Então, se você pedala 1 hora, vou dar um exemplo, na terça, 1 hora na quinta, quanto tempo demorou esse pedal de 60 quilômetros? 2 horas, pedala 2 horas no final de semana, o acumulado dessas 4 horas que vai te fazer a prova. Não é o treino ali. E esse incômodo, cada vez mais que você fizer esse pedal de 60 quilômetros, ele vai parar. Se a prova tiver muito, por exemplo, ficar nessa posição que estava ali, com a cabeça assim, os primeiros treinos, cara, se você não está acostumado, a primeira hora você vai ficar com dor. Depois, na próxima semana, vai decorrendo, com 2 horas você vai ficar com dor. E isso vai passando. Não tem jeito. Mas se a prova estiver muito perto e você já tiver um acumulado na semana, não se preocupe com a dor. Deixa a dor para depois da prova. Mas você vai fazer os 80 quilômetros. Se você já chegou aos 60, só tem 20. É fácil. Não tem como fazer. Você pode... Olha, só decida ainda. Olha, se seu marido se inscreveu, é porque ele acredita em você, com certeza absoluta. Não tem como falar Marcelo, isso. Parabéns pela palestra, te admiro como atleta, como pessoa, como profissional que é. Enfim. Eu te dou um desconto. Você está se preparando para fazer 3 Ironman em 2 meses. Isso. Qual o máximo assim, que você visualiza em fazer Ironman? Quantos Ironman você já fez no total e quantos você ainda pretende fazer? Olha, Edson, eu não me vejo fora do esporte. Hoje a Dani perguntou para a Denise, perguntou, quem é a Denise sem o esporte? Quando ela perguntou isso, eu falei, cara, como que é o Marcelo sem o esporte? Eu não sei, eu não consigo me visualizar, até mesmo porque quando as coisas assim, o clima está esquentando lá em casa, a Dani me dá um pé na bunda e fala, vai treinar, você está precisando treinar, né? Então, Edson, eu já fiz 8 Ironmans ou 9, eu não tenho assim, de cabeça agora, mas a meta, e quando eu fiz um podcast com o Roberto, isso mexeu comigo, o podcast dele, que ele falou assim, e ele falou essa frase hoje, que ele falou bem assim, o que é maior te desafia. Que eu vinha fazendo Ironmans, só que eu tinha ciclos de descanso entre provas, eu já sabia o que fazer. E aí eu falei, eu vou fazer 3 Ironmans em 2 meses. Aí eu falei, e agora? O que é maior te desafia.
E aí você vai perguntar para mim, e aí, como é que você vai fazer essas provas? Eu não sei. Eu estou todo o ciclo de treinamento, e aí foi que a Letícia falou há pouco tempo. Ela falou assim, você quer modelar pessoas? Tudo bem, mas se você for fazer algo que ninguém fez ou que você não conhece, você vai ter que aprender. E aí o ciclo de treinamento que eu estou fazendo para esses 3 Ironmans, eu estou fazendo para aprender, entendeu? E vai dar certo? Vai, vou fazer as provas. E as lições que eu vou tirar, eu quero depois ensinar. Você está entendendo? É o que a Letícia acabou de falar. É igual uma empresa. Você quer fazer algo diferente? Você vai ter que se desafiar. E aí entra essa frase, cara, que essa frase ela bate forte. O que é maior te desafia. Entendeu? Mais alguma pergunta? Ou a gente pode ir para o sorteio aqui? Para você e para a Letícia, a melhor maneira de gerir os recursos, principalmente financeiramente. Uhum. Porque, querendo ou não, o triatlon, ou a maioria dos esportes, são esportes que requer um investimento muito alto. É verdade. É verdade. E no nosso esporte aqui, viu, gente? Você não acha que a gente tem patrocínio, a gente tem apoio de alguma marca, mas às vezes algo financeiro assim, muito baixo. Mas eu costumo falar para minha esposa, não fiquem só com uma renda. Todo mundo aqui, todo mundo tem que ter pelo menos 2 ou mais rendas. E todo mundo tem capacidade de fazer. Não fiquem só com uma renda. Hoje, com a internet, é fácil de você ter 2 rendas. É só você começar a visualizar, colocar aquilo ali e girar para ter uma segunda renda. E aí depois uma terceira renda. E aí olha, eu só comecei a despontar no esporte quando eu tive 2 rendas. Eu tinha só uma. E, cara, todo o meu recurso, e isso me causava, sabe o quê? Uma escassez total. Eu nunca ia comprar uma bike dessa antes de 2012. Nunca. Eu lembro, e quem foi tirando isso da minha cabeça foi o pastor Ibe, porque ele comprava as coisas e falava, cara, você é louco, você vai gastar isso para fazer esporte? Eu faço com a minha bem mais barata, entendeu? Mas aí eu comecei a entender a importância do equipamento, e aí eu comecei a ter uma segunda renda. Foi quando eu abri a assessoria esportiva, e aí eu tinha uma renda, que era a renda trocínio, né, que bancava as coisas, e a renda que complementava na minha família, porque você não pode deixar a sua família, entendeu? Se começar a faltar na sua família, vai dar errado também. Então aqui todo mundo tem capacidade de ter mais de uma renda para bancar o esporte, porque o recurso financeiro para o triatlon realmente ele é muito caro, não é barato. E quando se trata de provas de Ironman, só um ciclo de Ironman, sei lá, você gasta mais de 30 mil reais para fazer um ciclo de Ironman, inscrição de provas, se você tiver equipamentos bons, né? Não é fácil fazer. Então você tem que ter uma segunda renda, você tem que pensar nisso antes de fazer, entendeu? E faz aquilo ali, cara, hoje é fácil. Olha, eu já estou, olha, 1, 2, vai entrar a terceira renda, e eu já estou pensando na 4ª renda. Porque é um negócio que você vai aprendendo a fazer, entendeu? Marcelo, eu queria bardeu aqui no meu coração compartilhar, falando fazer 3 Irons, né, em 2 meses. Uhum. Eu percebo que você falou de postura, que você falou que você está preparado para começar, mas não pronto, porque a jornada vai acontecer, o aprendizado vem na jornada. E talvez muitos esperam ter tudo para estar pronto, mas às vezes é necessário estar preparado. E aí falou a postura de Davi. Davi teve postura e estava preparado para começar a jornada, mas a espada que ele usou para matar os gigantes só apareceu no último segundo. Então, às vezes, quando começa a jornada, tem que estar na jornada, porque muitas das ferramentas que vão levar ao final dessa jornada só vão aparecer se iniciar a jornada, e parece ser muito o que você falou que você está fazendo no seu Iron, que nem Davi fez. Na hora certa apareceu a espada. Isso, e a prova do Iron, você está falando uma coisa, Yuri, né? É totalmente verdadeira, porque principalmente em provas complementando a resposta do Edson, então, em provas de Ironman,
são 9 horas de prova. Nenhuma é igual a outra. Nenhuma é igual a outra. Então, e quando você tem uma postura que você está preparado, né, você tem essa postura de preparado, de potência que você tem na largada da prova, tudo que eu falei, ela te traz uma resolução de problemas mais rápidos durante a prova. Se você não tem essa postura, meu amigo, você vai se afundar naquele problema. Se acontecer alguma coisa durante a prova, você pode até parar. Mas se você tem uma postura, você vai resolver aquele problema durante a prova e da maneira mais rápida possível. E aí são as armas que aparecem. Como resolver? Ele quis dizer assim, você pode ter preparado, pode estar tudo, mas bora, dá logo o primeiro passo. Não fica esperando, não, cair uma linda árvore. Dá o primeiro, Deus fala, vai, agora dá o segundo. Vai, mais um, não é isso? Dá o terceiro. Aí, opa, no meio do caminho eu não estava vendo a minha arma, mas chegou. Porque você deu o terceiro passo, né? É verdade. Algumas pessoas têm a oportunidade, né, e a clareza de terem a arma já no primeiro passo, que seria bom. Quase ninguém, né? Aí fica todo mundo esperando. Não, dá o primeiro, depois o segundo e o terceiro. Vem a arma. Um minutinho. Deixa eu só falar uma coisa de cutucar, gente, que eu vi aqui agora minha esposa passando. Às vezes você precisa de pessoas ao seu lado para te cutucar, que foi no começo. Minha esposa me cutuca sempre quando eu preciso. Não é verdade? Olha, volta para a postura. Marcelo, queria saber sua postura depois das provas de Ironman. Oi? Sua postura depois das provas de Ironman. Eu vou contar, porque ser staff de um Ironman não é fácil. E aí você passa o dia inteirinho lá, menina. E o homem passa pela chegada e você fala, glória a Deus, terminou, vamos logo pro quarto. E ele fala, não, tô de boa, vamos andando. Eu, meu Deus, como é que esse homem ainda fez 9 horas de bike, a gente ainda vai andando 1 quilômetro, ele empurrando a bicicleta. Quer que eu empurre a bicicleta para você? Não, tá tudo bem, vou empurrar a bicicleta. Eu falo, misericórdia, Jesus. É isso. A postura depois do Ironman? Foi bem dinâmico, é isso. É uma postura que você tem que ter, principalmente nessa minha nova fase, de 3 Ironmans em 2 meses. A minha postura é de recuperação. Porque eu tenho que me posicionar de uma forma que o meu corpo, tudo em mim, corpo, alma e espírito, ele se recupere o mais rápido possível depois da prova. Por que isso? Nos ciclos que eu fazia de Ironman, a minha postura depois do Ironman, eu sabia que eu teria um tempo para fazer outro Ironman. Aí sabe qual era a minha postura? Depois do Ironman, quando eu tenho esse tempo? Agora eu posso comer tudo que eu quero. Né? Agora aí, meu amigo, era bom demais. E se é fora, então, aí só tem... Se for nos Estados Unidos, então, lá é o mundo da besteira, né? Mas a minha postura era de aproveitar, de comer. Eu não estava preocupado com comer a recuperação do meu corpo, porque depois eu teria tempo para treinar. Agora eu não tenho mais tempo. Eu tenho que acabar a prova e eu tenho que me preocupar em recuperar meu corpo. A minha postura, nesse exato momento, a minha próxima prova é sábado que vem. Vai ser, acabou a prova, a minha postura vai ser de recuperação, alimentação saudável, né, massagem, crioterapia, né, o que eu conseguir fazer de treino para fazer com que ele recupere, e no máximo 5 dias. Show. Essa vai ser a minha postura. Eu vou convidar a Letícia aqui, porque depois, lê, por favor. Porque depois que ela acabou, eu esqueci o brinde dela lá. É verdade. E aí a gente vai fazer uma troca. Tem brinde aqui ainda, hein? A Lê vai dar para você e você vai dar para a Lê. Pronto, Lê, por favor. Como é que ela falou mesmo? Fofurinha? Que fofinho. Que fofinhos. Postura, como será uma postura de fofinho? Com postura. Parabéns, Letícia, obrigado.